qual a importância da língua grega para os estudos acadêmicos, especificamente na área da teologia do universo religioso? A formação da cultura ocidental deve muito à língua grega, seja no campo da filosofia, da literatura, da linguística, da filologia. Ela sempre está por trás, especificamente o Novo Testamento. A formação da língua grega tem as suas origens por volta do segundo século a.C. Por volta do século 13, começa um período chamado linear, o linear B, que se estende até o século 8, que é provavelmente o período de Homero, que é o período clássico que se inicia. Esse período vai até o século 4, com os filósofos Sócrates, Platão, Aristóteles. E a partir do século IV começa o período chamado helênico, onde vai surgir o grego koiné, o grego comum. Alexandre Magno, como ele é conhecido, o grande filho do rei Filipe II da Macedônia, era um sujeito ambicioso. Ele desejou conquistar o mundo e fazer do mundo a sua casa. Era um espírito cosmopolita, o cosmos seria a sua pátria. E para isto ele utilizou um método poderosíssimo, o processo de helenização. Ele começou a disseminar a cultura grega pelo mundo, especificamente a língua. Ele queria falar em grego aonde ele chegasse e queria ser ouvido em grego. E com este processo difundiu a cultura helênica. E todos começaram a falar o grego. E como a língua se tornou padrão, se tornou uma língua comum, chamou de língua koiné, que a palavra koiné quer dizer comum. E aí vem a palavra koinonia, que é comunhão. O grego koiné conhecido, que Alexandre disseminou pelo mundo, dominou do 4º século a.C. ao 4º século depois de Cristo. Depois começa um período chamado bizantino, que vai até a Era Moderna, quando começa o grego moderno. Entre os legados de Alexandre não estão somente a questão da cultura e da língua, mas também na área da arquitetura e as grandes cidades que ele construiu, pelas quais ele batizava com o seu nome Alexandria. Ele espalhou dessas cidades pela Ásia Menor e pelo Egito, que é a mais famosa, a Alexandria do Egito, por conta do farol e da biblioteca. Lá no Egito, por volta do 2º século a.C., o rei Ptolomeu Filadelfos exigiu a tradução do Antigo Testamento hebraico para a língua grega. Então, surgiu pela primeira vez a tradução chamada Septuaginta, ou Septuaginta, que quer dizer 70, a versão dos 70. E essa Bíblia aqui, não essa aqui, mas essa tradução, que era utilizada em pergaminhos, foi utilizada pelos apóstolos de Cristo para a pregação do Evangelho. Como o grego se tornou comum, koiné, o Novo Testamento foi escrito todo em grego. O Antigo Testamento foi escrito na sua plenitude em hebraico, com algumas exceções no livro de Daniel, no livro de Esté e 2 versículos no livro do Gênesis de aramaico. Pequenas porções, o restante é todo em hebraico. Já o Novo Testamento, por completo, em grego. Por volta do século XVI, o humanista Erasmo de Roterdã, contemporâneo de Martinho Lutero, produziu o Novo Testamento em grego, chamou de Textus Receptus, o texto recebido, que é esse texto aqui, 1516, o famoso texto de Erasmo chamado de Recaine Diatique, ou seja, a Nova Aliança. Esse texto serviu para Martinho Lutero traduzir o Novo Testamento para o alemão. Foi a base do período da Reforma Protestante. O texto utilizado foi esse de Erasmo. Então, a importância do grego para os estudos das Escrituras, para a compreensão do universo cristão, da literatura, né? Quem estuda filosofia também estuda grego. Para compreender os filósofos, os textos clássicos, é preciso mergulhar na língua grega. Quando falamos do estudo da língua grega para o estudante de teologia,
Não estamos falando do grego moderno, porque a gramática do grego moderno ela é um pouco diferente da gramática do texto do Novo Testamento ou dos textos clássicos dos filósofos. Por isso que aprendemos inclusive a pronúncia chamada erasmiana, produzida por Erasmo, que não é a pronúncia do grego moderno, porque se alguém adota a pronúncia do grego moderno para os estudos do texto do Novo Testamento, ele terá dificuldades. A única coisa que ele vai utilizar do grego moderno para esses estudos é a fonética, porque a gramática não dá. Primeiro, as declinações, os casos que temos na língua grega, no clássico, são 8 casos. E no Koiné baixou para 5 casos. E na atualidade são apenas 3 casos. Então não dá para trabalhar, para fazer exegese, análise gramatical, um aprofundamento do grego, utilizando o grego moderno para o grego bíblico. Por isso que existe a Bíblia completa em grego moderno. Esse aqui é o texto do grego moderno, utilizado pela Igreja Ortodoxa grega, o Antigo e o Novo Testamento. Mas quando você compara com o grego bíblico, o grego Koiné ou textos de Erasmo, você vai perceber algumas variantes, algumas mudanças. A fonética é totalmente diferente e a gramática moderna também. Estas são pequenas razões pelas quais devemos nos motivar a estudar a língua grega do Novo Testamento. E o que você precisa para aprender a língua do Novo Testamento?